Uma boa tarde, queridos, a paz do Senhor Jesus. É um prazer tê-los aqui, vocês, mais uma vez conosco. Estamos iniciando mais um vídeo registrado no nosso canal, Cleiton Batista Oficial. Com grande prazer que estamos nessa semana dando continuidade na série de Gênesis. Gênesis, né, o início de todas as coisas, as consequências de que a Eva tomou, né, do que ela desobedeceu a Deus. Então nós estamos hoje, vamos falar um pouquinho ainda do capítulo 3, a partir do versículo 14. Vamos lá. E o Senhor disse à serpente: porque tu fizesse isso, tu é amaldiçoado acima de todo gado e acima de todo animal do campo. Sobre o teu ventre tu andarás e de pó comerás todos os dias da sua vida. Presta atenção. De pó comerá todos os dias da sua vida. E eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a dela, e ela ferirá a tua cabeça. A semente da mulher feriria a cabeça da serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: eu multiplicarei grandemente o teu sofrimento e a tua concepção. Com o sofrimento terá filhos, e o seu desejo será para o seu marido, e ele a governará sobre ti. E Adão disse: porque tu escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore a qual eu te ordenei, dizendo: tu não comerás dela, amaldiçoado é a terra por causa com sofrimento, tu comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também produzirá para ti, e comerás erva do campo. No suor da tua face comerás o pão, até que retornes à terra, pois ela tu foste tirado, porque tu és, ao pó tu retornarás. Porque do pó tu és, e ao pó tu retornarás. Amém? Então aqui, na verdade, Deus está exemplificando os resultados do que aconteceu com a mulher e o homem depois que eles desobedeceram a Deus e comeram o fruto proibido. Nós sabemos, queridos, que hoje nós passamos por tormentos, por lutas, por situações devido a Adão e Eva terem entrado dentro da desobediência, enganados por Satanás, é claro, mas eles entraram nesse lugar e tiveram-se, o pecado entrou no ser humano. Eles não tinham conhecimento do Deus do bem e do mal antes, eles eram como Deus, né? Eles não eram como Deus, eles eram seres puros. E aí, a partir desse momento, nós começamos a entender. Por isso que hoje você tem essa capacidade de julgar, essa capacidade de pensar no que é certo e o que é errado, é por causa que Adão e Eva fez essa situação acontecer nesse lugar, nesse ambiente. Ali foi entregado para o homem uma coisa que Deus queria blindá-lo, uma coisa que o Deus não queria que acontecesse para o homem. Mas, infelizmente, aconteceu, queridos. Deus é maravilhoso na sua multiforme graça. Ele trouxe Jesus, que foi o segundo Adão, e Jesus resolveu o nosso problema, ao ponto de morrer na cruz por nós. Mas esse é um assunto para outro dia. Nós não vamos falando de cruz, estamos falando das consequências. Muitas vezes nas nossas vidas nós achamos que fazemos as coisas erradas e as consequências elas não vão vir bater na nossa porta. E isso, querido, é uma mentira do diabo. Muitas igrejas estão com uma hipergraça, pregando, nem estão mais ensinando a palavra, os pastores viraram coaches, e elas não ensinam que a consequência do pecado é a morte, que o salário do pecado é a morte. Elas não estão ensinando que Jesus falou que ele não veio para destruir a lei, mas sim para cumpri-la. As leis cerimoniais, sim, essas acabaram, porque eles apontavam a Jesus. Mas as leis da Bíblia, os 10 mandamentos, que é a constituição maior, que Deus desceu na terra para falar, essas leis não foram abolidas, querido. Por contrário, elas foram firmadas com Jesus. Jesus não diminuiu o nível, Jesus aumentou o nível. Jesus falou assim: aquele que for pego em adultério, a lei diz isso, será apedrejado. Mas, porém, eu digo, aquele que pensar já adulterou. Aquele que matar, não, porém eu vos digo, aquele que falar mão já matou o seu irmão. Então a lei com Jesus, ela aumentou o nível, ela não diminuiu o nível. A lei de Jesus, ela trouxe um conhecimento, uma vaga extensão daquilo que não podia fazer com que o homem fosse salvo. Era como se Deus tivesse tentado
colocar a lei para ver se o homem conseguia cumpri-la, mas era impossível porque o homem não tinha o Espírito Santo com ele. Então hoje, apesar da lei ter aumentado, nós temos o Espírito Santo. Quem aceitou Jesus, se batizou, ele é o Espírito Santo, já habita em você. E aqui nós vamos ver as consequências, né? Se nós observarmos ali do versículo 15, do Gênesis 3, Deus fala assim: e eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e ela ferirá a tua cabeça, e você ferirás o seu calcanhar. Também Deus fala que ela comeria o pó. O que é o comer o pó, querido? A nossa carne, o nosso corpo, hoje, o nosso meio de transporte, porque nós somos um ser espiritual num corpo carnal. Não é um ser carnal num corpo espiritual, é o contrário. Nós nascemos de Deus e nós voltaremos para Deus e somos eternos. Queira você ou não, nós somos eternos. Então, nesse versículo, a Bíblia está ensinando que a serpente ela pode ferir a carne, o pó, o calcanhar, mas aquele que nasceria da mulher, que era Jesus Cristo, feriria a cabeça, que era fatal, acabaria com o reinado de Satanás. Mas, se nós fazemos coisas que agradam a carne, nós damos legalidade para o inimigo ferir a nossa carne. Legalidade para ele morder no nosso calcanhar. Então, esse que é a necessidade que Deus está nos mostrando nesse texto. E aqui nós vemos as consequências para Eva, dores no parto, na concepção. Para Adão, nasceu espinhos e abrolhos na terra. E agora ele teria que, com o suor do rosto, trabalhar. Né? Lá no versículo, a partir do versículo 17, está escrito assim: Adão, ele disse, porque tu escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore da qual te ordenei, tu não comerás dela, amaldiçoada é a terra por sua causa. Com sofrimento tu comerás delas. Por isso que a gente sofre, querido, para ter os nossos recursos, para trazer uma vida melhor para a nossa família, para a nossa esposa, né? Por causa do pecado, por causa da legalidade que foi dada pelo homem para Satanás. Mas, querido, eu quero me ater agora não mais falando sobre as coisas ruins, mas falando sobre as coisas boas. Como eu sou um evangelista, eu não consigo falar de Deus como se ele fosse um Deus mau, porque ele não é. Ele é maravilhoso. Deus é um Deus que cuida, que zela, que tem amor, que é longâmino, que é tardio a se irar. Tudo aquilo que a Bíblia diz que ele é justo, é Deus, querido. E muitas vezes o ser humano, nós seres humanos somos falhos, mas Deus não. Ele, com esse plano de Satanás destruindo a humanidade, tomando a chave da vida de Adão, fazendo com que ele se tornasse um ser que morresse a partir daquela desobediência, Deus trouxe Jesus Cristo para morrer estirado numa cruz, derramar o seu sangue precioso. Se você ver o texto, no versículo 21 vai dizer assim: para Adão e também para a mulher, o Senhor Deus fez vestes de pele e o vestiu. Deus fez o primeiro sacrifício, querido, para cobrir a nudez de Adão. Aqui ele estava anunciando a vinda de Jesus, que nos cobre com as suas vestes brancas, que nos traz a sua santidade, que nos cobre com o seu sangue, e que nós somos livres do pecado, livres daquela condenação, livres daquilo que Satanás tem. Mas o que nós devemos fazer? Confessar uns aos outros, trazer a cruz para sermos curados. O livro de Tiago fala: se tiver alguém doente, tivemos presbíteros da igreja, unjam com óleo, a oração do justo levantará o doente. Vírgula, ponto e vírgula. Mas se estiver pecado, confessai uns aos outros para que também sejais curados. Então, querido, tem várias situações, tem várias coisas que a Bíblia nos dá e chaves. Você precisa estudar esse livro, você precisa mergulhar nesse livro. Eu não sei até quando esse canal vai ficar disponível, porque a Bíblia ela é maravilhosa, e com todas essas leis que estão fazendo, estão querendo tirar a Bíblia fora do ar. É um plano de Satanás para os últimos tempos. Mas, querido, se você está assistindo, você ainda tem tempo, leia a palavra de Deus, medita nela de dia e de noite, tenha conhecimento com Deus,
tem essa comunhão que foi restaurada, que o Adão tinha, que perdeu, que foi restaurada através de Jesus. Deus não tem pacto conosco, ele tem pacto com Jesus. Mas como nós temos pacto com Jesus, ele tem pacto conosco. Amém? Que Deus possa te abençoar. Que você pare de julgar a pedrada nas outras pessoas e comece a olhar os teus erros. Que você comece a entender que há consequências daquilo que você faz. Não pense que passa batido, querido. É que nem um cartão de crédito. Uma hora a conta chega para você pagar. Tá bom? Deus te abençoe. Amanhã, na semana que vem, damos continuidade com outros textos daqui para frente. Eu vou fazer um esboço das partes mais importantes que eu acredito que vai te edificar. E eu espero que você tenha um ótimo dia, um ótimo final de semana. Até semana que vem.